Irmãos, eu quero convidar-vos a abrir a palavra em 1 Timóteo. 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, do versículo 3 ao versículo 8. Eu hoje gostaria de falar sobre família. Amém? Não ouvi muito ânimo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o tema que eu escolhi para esta manhã, com base neste texto, é Minha Família, Minha Missão. Minha família, minha missão. 1 Timóteo 5, do 3 ao 8. Nós vamos ler na versão revista e atualizada. Tu podes repetir comigo? Minha família, minha missão. Aleluia. Eu antes de ler o texto, está a vir aqui uma coisa ao meu coração, eu antes de ler o texto, eu gostava de desafiar-te, pedir, se tu quiseres, tu possas fechar um pouquinho os teus olhos. Eu gostava de fazer algumas perguntas à igreja. Já entra com uma introdução. Primeira pergunta, marido. Tu tens cuidado da tua esposa? Esposa, tens cuidado do teu marido? Pai e mãe, vocês têm cuidado dos vossos filhos? Filhos e filhas, vocês têm cuidado dos vossos pais? Podemos repetir de novo? Minha família, minha missão. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Eu gostava que tu fosses refletindo nestas perguntas ao longo da mensagem. Amém? Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Estou a ler o versículo 3, capítulo 5. 1 Timóteo. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e preserva em súplicas e orações, noite e dia. E, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Versículo 8, que vai ser a nossa base. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ou família, noutras versões, tem negado a fé e é pior que o descrente ou incrédulo, na versão King James e NVI. Ora, vou repetir, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, esta manhã, mais uma vez, Senhor, entramos na tua presença. Obrigado porque sentimos, Senhor, o teu aroma suave neste lugar, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos envolve, Senhor, a adoração nos envolve, Senhor, e nós somos felizes na tua presença, Senhor. Graças te damos por isso. Te pedimos agora, Pai, que tu abras o nosso entendimento, Senhor, no nome de Jesus, que a tua palavra penetre em nossos corações, no coração do teu povo, e que ela cumpra, Senhor, esse propósito, tudo aquilo que tu queres transmitir à vida de cada um, a cada família, à responsabilidade, à função, ao lugar de cada um, Senhor. Por favor, Senhor, é isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém?
Então, este texto, eu vou fazer aqui só uma breve introdução e depois nós já vamos voltar ao texto. O texto de base que nós vamos seguir é realmente este versículo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria família, os da própria casa, não é? Tem negado a fé e é pior que o descrente, ou é pior que o incrédulo. É um texto forte. Concordam comigo? Amém? É um texto forte. Nós vamos analisar um bocadinho o significado deste texto de uma forma um bocadinho mais profunda. Muita gente usa este texto, às vezes em contexto até um bocadinho diferentes. Mas primeiramente eu gostava de vos dizer que a família é algo realmente muito, muito, muito importante no coração de Deus. Acho que isso nós já sabemos e nós percebemos que toda a história de alguém ela começa com uma família. Toda a história de alguém, de alguma forma, começa com uma família. O sonho da maioria das pessoas é ter uma família, mas na realidade nem todos cuidam da sua família. A família, é importante que nós entendamos isso, o que é família na perspectiva bíblica. Porque hoje há umas variantes muito estranhas, pecaminosas, fora do contexto, fora da ordem natural da Bíblia. Biblicamente, o que é a família? A família é uma unidade social que Deus criou através do homem e da mulher. Desde o início. Por isso a família, irmãos, é a instituição humana mais antiga que haja conhecimento. É a família. Quando tu pensas numa instituição organizada, social, é a família. Porque ela foi criada por Deus no início de todas as coisas. Adão e Eva, Deus os criou. Homem e mulher, Deus os criou. E qual é o propósito da família? Glorificar a Deus. Não há outro propósito. E como é que a família é composta? Esta família bíblica é composta. Homem, mulher, que geram filhos, filhos que gerarão filhos, e assim por diante. E a descendência irá acontecer. Amém? Não há outra fórmula, não há outro modelo, não há outra justificação, irmãos. Amém? Temos visto muita coisa realmente que ataca a família e estes valores fundamentais da família, mas isso é puro engano, é fruto do pecado. É fruto dos prazeres de cada um que usam argumentos para que isso possa acontecer. Fruto, às vezes, de uma modernidade, de uma mente aberta a um ataque a esta instituição, a esta composição bíblica da família. Então nós entendemos que se é esta a componente da família, nós entendemos que há uma missão na família. Tu que estás aqui sentado, tu que estás aqui hoje, tu tens uma missão. Deixa-me dizer-te algo. Tu és um missionário. Tu és um missionário. Tu estás aqui sentado, tu que nos estás a assistir em casa, que professaste a fé em Cristo, tu és um missionário. E porquê é que tu és um missionário? Mesmo que na tua família não sejam todos crentes, é exatamente por na tua família se calhar não serem todos crentes, ou ainda não serem todos crentes, que mais importância tem a tua missão na família. E o que é a missão? Que missão é esta que tu tens na tua família? Ser discípulo de Jesus e carregar, transmitir a boa nova do Evangelho. Isso é o que é ser um missionário. O missionário carrega uma mensagem e ele tem também um campo missionário. Qual é o teu campo missionário? É a família. Qual é o primeiro campo missionário? O nosso primeiro campo missionário? Desde o momento que tu converteste, a tua, diz comigo, a tua família. É a tua família. Por isso tu és um missionário. Tu tens uma missão e tu tens um campo missionário para atuar. Então a tua família é a tua primeira grande missão. E porquê é que isto é importante, irmãos? Porque
nós entendemos que realmente o ataque que tem acontecido às famílias, na sociedade, tem sido brutal. E tem sido brutal porquê? Porque é um ataque à saúde, à estabilidade dos pilares fundamentais de uma sociedade. Tu, se queres analisar um país e medir um país e a forma como é que esse país se desenvolve, não estou a falar materialmente, estou a falar em termos sociais, analisa como é que ele trata a família. Analisa como é que esse país faz leis em relação à família. Porque famílias equilibradas e saudáveis constituem sociedades saudáveis e equilibradas, prósperas. E nós temos que encaixar isso na nossa cabeça. Não apenas para nós, mas por tudo aquilo que a gente ouve lá fora. São artigos de opiniões, são artigos de imprensa, são vídeos. É tanta coisa que entra pela nossa cabeça, pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos. E nós temos que ser capazes de analisar o que é que está a ser atacado. O que é que está a ser atacado? Há dois pilares fundamentais que a política, por exemplo, ataca quando quer destruir o cristianismo. Famílias e educação. Educação porquê? Porque ataca os pequeninos. Desde o início começam a dizer, isso do criacionismo, isso é uma falácia, isso é uma historinha, tu acreditas nisso? Quem está aqui na faculdade que já ouviu isso? Certamente várias vezes. Ou seja, são os meios de opinião que estão a formar líderes de opinião que fazem isso. Então nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que perceber, a minha família é a minha missão. A minha família ela é formada com bases e princípios judaico-cristãos. É aquilo que a palavra fala. A minha família, o meu lar, é onde eu insisto, é onde eu vivo, é onde eu sobrevivo, é onde eu me dou, é onde eu aprendo, é onde eu cresço, é onde eu amadureço e é onde eu morro. É a minha família. Amém? Durante muito tempo, irmãos, eu achava que ser missionário era só para aqueles que estão em África e glória a Deus pela vida desses irmãos. Não é? Glória a Deus pela vida deles. Nós conhecemos alguns, apoiamos alguns financeiramente enquanto igreja e eu acho isso maravilhoso. Mas com o tempo eu fui percebendo, eu não posso pensar em missões apenas de quem sai, de quem vai para a África, de quem vai para os bairros mais pobres, se a minha família está a perecer. Se eu não sou capaz de falar do Evangelho à minha família, à minha esposa, instruir os meus filhos na palavra. Então o primeiro campo, grande campo missionário de cada um de nós é a nossa família. E a família, e porquê é que este campo, e eu chamo este campo missionário na família, um campo de treino. Imaginem, não é, a recruta. Imaginem quem esteve na tropa, não é o meu caso, mas sei teoricamente, não é, pelos filmes, que a recruta é realmente um tempo de preparação, é um campo de preparação. E a família é este lugar, a família é este lugar. Porquê? Porque, repara, é na família que tu és mais exposto. Se tu queres conhecer alguém verdadeiramente, conhece a família dele. Se me queres conhecer, fala com a minha esposa. Não vais pelo que eu digo. Não vais pelas palavras bonitas que eu te possa dizer. Porque eu posso estar a enganar. Podes dizer, não, o pastor Pedro é uma pessoa... Pode ser engano. Tu não me conheces na intimidade. Tu não me conheces no meu seio familiar. Tu tens a garantia que eu chego a casa e não xingo a minha mulher e não ofendo e trato mal os meus filhos? Tu não sabes. Então, se tu queres conhecer uma pessoa, se tu queres conhecer alguém que tu admiras, ou avaliar alguém, ou julgar alguém, olha para a família dele. Vê como é que ele se comporta com a família. Fala com a sua esposa, fala com os seus filhos e tu vais entender. Porque a família, o campo missionário da família tem este lugar. E é um lugar, irmãos, desafiador. É um lugar de exposição. É o lugar que tu choras na família. É o lugar que tu vem aquelas dores mais profundas. É no seio familiar. Mas também é aquele lugar de alegria. É aquele lugar onde ficam gravadas as memórias que vão acontecendo de coisas, não é? Umas boas, outras menos boas. Mas é na família. É na família, irmãos, que tu estás completamente exposto. Nu. Despido de tudo o que é a imagem
de tudo o que é máscara, por algum motivo é que nós em casa não precisamos estar de máscara. É família. É intimidade. Conhecemos-nos. E isso é muito importante entender. Outra coisa que nós precisamos entender em termos de campo missionário, da minha família ser a minha missão, é que a família é o teu primeiro ministério. Irmãos, deixem-vos dizer uma coisa. Eu tenho muita dificuldade, perdoem-me, eu não quero ofender ninguém, mas eu tenho muita dificuldade em entender algo. Como é que jovens querem evangelizar? Como é que jovens querem participar em grandes campanhas evangelísticas? Saírem pelas ruas, irem para a África. E eu acho isso fantástico, maravilhoso. Mas depois em casa são desobedientes aos pais. Mas depois em casa desrespeitam os pais, ofendem os pais. Onde é que está o testemunho de Cristo? O que é que essa pessoa vai pregar lá fora? Ela vai evangelizar o quê? Tenho alguma dificuldade em entender como é que um marido queira ensinar na igreja, queira pregar na igreja, queira ministrar. Eu acho isso ótimo, maravilhoso. Nós pedimos às pessoas que participem nos ministérios. Mas ao mesmo tempo tenho dificuldade em entender como ela quer fazer isso e ao mesmo tempo em casa, ou está a sair do culto, já está a ofender a esposa. Já está a tirar aquele caderninho que tem lá os adjetivos todos selecionados que ele vai entregar na esposa. E ao invés de abençoar, ele amaldiçoa a esposa. Mas depois quer ser participante das coisas de Deus. Não bate. Tenho dificuldade em entender como é que, por exemplo, pais não instruem os filhos e depois queixam-se que os filhos são rebeldes. Porque, irmãos, se tu não doutrinares os teus filhos na palavra de Deus e através do teu testemunho de vida, o mundo vai doutriná-los. Garanto. E eu tenho dificuldade em entender isso. Por isso, irmãos, é que a família é o primeiro ministério. Deus não está à espera que tu tenhas uma grande igreja, que tu faças obras grandiosas. Se for da vontade dele, ele vai fazê-lo através da tua vida. Por ele, não é por ti, por ele. Mas o primeiro ministério onde tu investes, onde tu treinas, que é o teu campo de treino, é a tua família. Amém? Nas coisas que nós acompanhamos com os casais, uma das maiores dificuldades que nós encontramos, sabem qual é? Parece tão simples, mas sabem qual é que é? Quando os casais aparecem com problemas e a coisa está difícil, uma das grandes dificuldades que nós encontramos no casal é orarem um pelo outro. É orarem um pelo outro. Pastor, fica difícil. Então, mas irmão, tu não colocas a mão sobre a tua esposa, orando por ela, abençoando a vida dela? Não, ela reage, ainda não tenho assim muito à vontade. Quanto tempo é que tens casado? 10 anos. Irmãos, é sério, é sério. Então algo está errado na base. A visão que este casal tem da família, do sucesso da família, não está em Deus. Porque se estivesse em Deus, o que é que ele faria? Ele traria Deus para dentro do casamento. E ele instruía a sua esposa da importância, ele traria Deus para dentro na instrução através dos seus filhos também, porque ele sabe que o sucesso da sua família está em Deus. Então isso passa a ser prioridade. Mas mesmo que haja essa dificuldade, irmãos, mesmo que haja essa dificuldade, que haja às vezes até essa vergonha de instruir a sua esposa, de ministrar, é o campo de treino, é ou não é? É o campo de treino, é lá que tu treinas. Há coisas fantásticas que acontecem no seio familiar. Então quando é com os filhos ainda é melhor, quando eles levantam os porquês. Quando eles começam a levantar os porquês. Porquê é que, na Bíblia, porquê é que... E tu ficas... Epá, nunca pensei nisso dessa forma. Não é? Aqui há dias falávamos com o Gonçalo, a maioria já sabe, não é? Falávamos com o Gonçalo, ministrávamos sobre o engano da serpente. E, Adão e Eva, não é? E lá em Gênesis, e depois dissemos, Gonçalo, então, como qualquer pergunta normal, Gonçalo, então o que é que tu entendeste do texto? Então, entendi que não se pode confiar em cobras que falam. E eu parei para pensar e disse, uau, eu nunca cheguei a esta conclusão.
Eu nunca cheguei a esta conclusão assim de uma forma tão rápida, mas realmente é verdade. É a essência do engano, não é uma cobra que fala. Então, irmãos, é este campo onde surgem as questões, onde surgem os receios de nós. O que é que eu vou ministrar à minha esposa? Será que é que ela vai achar? É este campo de treino que me vai dar poder, através do Espírito, para um dia, sim, estar na rua, para eu chegar ao meu colega de trabalho e poder com autoridade, para as pessoas olharem para mim e verem assim, uau, é um homem seguro naquilo que fala. Porque tu já treinaste aonde? Na família. Tu já treinaste na família. Então nós vemos aqui, e através deste texto, nós vemos algo muito interessante. Nós vemos uma relação muito forte, e eu queria que, se for possível, tu possas gravar isso na tua mente. Há uma relação muito profunda, muito direta, entre a fé e a família. Entre aquilo que tu professas, aquilo que tu crês, aquilo que tu falas e a família. Há uma relação, há uma conexão. Há uma conexão direta entre isso. A fé e a família. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio que Tiago nos fala. A fé sem obras é morta. Então, se eu professo uma fé, se eu vivo uma fé, se eu me sento nessa cadeira, se eu sou há não sei quantos anos crente, há uma relação direta com uma forma como eu vivo, como eu lido, como eu atuo no meu campo missionário, que é a família. Como é que tu vives a tua missão na família? Como é que tu vives? És um estranho? Há uma preocupação no teu coração de trazer as coisas de Deus? E irmãos, eu aqui quero abrir o leque àquela situação de que isto não é apenas responsabilidade do homem. Estamos a falar de coisas diferentes. Não estamos a falar de autoridade, estamos a falar de fé. O filho pode ser aquele que é o único que profeta a fé em Cristo em sua casa. Os pais serem descrentes. A mãe pode ser a única. O pai pode ser o único. Então, este chamado à responsabilidade da tua família ser a tua missão é principalmente para ti que estás aqui sentado, é para mim e é para aqueles que estão em casa a ouvir esta mensagem. Sejas tu filho, filha, marido, esposa, pai ou mãe, avó. O texto diz-nos que são os da sua família, os da sua casa. Então a nossa casa, a nossa família é a nossa missão. E entrando aqui no texto, no versículo 8, ele diz assim: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos que da própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que descrente. Quando nós lemos os versículos antes, começa no 3, nós vemos que este contexto que o apóstolo Paulo está a falar aqui ao jovem Timóteo, está a falar das viúvas. Então o que é que acontecia, só para nós entendermos muito rapidamente? Timóteo estava com um problema na igreja, por causa das viúvas. E porquê as viúvas? Porque havia muitas viúvas na época. E porquê é que havia muitas viúvas na época? Porque culturalmente, era normal que uns pais que tivessem uma filha, uma jovem, 12, 13, 14 anos, arranjassem um casamento ou procurassem um provedor, alguém muito mais velho, que já tivesse outra condição financeira e que pudesse proporcionar à sua filha uma boa vida. Amém? Só que o que é que acontecia também, naturalmente? Essa pessoa morria, o homem morria porque já era muito mais velho, e a menina que foi casada ficava viúva. E muitas vezes o que é que acontecia? Muitas vezes essa viúva precisava de sustento. E pela lei judaica era importante e era fundamental que a igreja desse um sustento a essas viúvas. Mas Paulo faz aqui uma separação. Se vocês lerem o texto, ele começa logo no início, no versículo 3, diz: honra, ou põe num lugar mais alto, as viúvas verdadeiramente viúvas. O que é que ele estava a dizer? Que havia viúvas que eram viúvas e eu não sei se elas não agradeceram. Para levar depois uma vida promíscua.
E Paulo faz logo essa separação. E ele depois, mais à frente, vocês podem ver que no versículo 5 ele diz: aquela, porém, que dá a definição de verdadeira viúva. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ele faz logo aqui a separação. Paulo faz logo aqui a separação. Olha, aquela que se dedica a Deus e espera em Deus o amparo, o sustento, essa é a verdadeira viúva. Já aquela que procura os prazeres da carne, esquece. Essa a igreja não tem qualquer obrigação com ela. Eu fico a imaginar que se isso fosse dito hoje, na igreja de hoje em dia, o que é que isso seria? Os pastores, aquela igreja? Não, aquela igreja não é... Aquilo não é de Deus, nem parecem cristãos. Paulo trata logo aqui assim, estás ligado à carne, viúva, estás metida na carne, só queres aos prazeres da carne, então, tchau. Converte primeiro e depois a igreja dá-te o sustento, porque não faz sentido. Não mudas de vida, estás sempre na mesma vida aí, sabes as coisas. Então é isso que Paulo está a dizer, ok? E neste sentido é que Paulo está a dar esta instrução ao jovem Timóteo. E há aqui um princípio específico de Paulo ao jovem Timóteo com esta instrução à viúva. E aí aparece então este versículo 8. Dentro já do contexto aparece este versículo 8. Porque ele diz assim, olha, mas ainda antes da igreja há a família. E a família tem a obrigação de sustentar. Tem o dever de sustentar. E o que é que ele diz? Olhem só que interessante. O que é que o apóstolo Paulo diz a Timóteo? Diz assim, olha, porque a família, se realmente ela é crente, se realmente ela está na fé, ela tem que praticar essa fé. E como é que ela pratica essa fé? Sustentando a viúva. Sustentando os seus. Então, no fundo, o que é que estava aqui a ser discutido? Haviam viúvas que tinham familiares crentes e os familiares não queriam saber do sustento dessa viúva verdadeira, ou seja, era uma viúva devota, mas eles não queriam saber e passavam a bola para a igreja. Diziam, pastor Lourenço, cuida aí. Então e tu, meu irmão? Não, eu não, isto é um dever da igreja. E Paulo já mata o assunto e diz assim, olha, porque aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da própria família, negou a fé, voltou as costas, negou, e é pior do que um incrédulo. E é pior que um incrédulo. E aqui entram realmente três expressões que eu acho que são fundamentais e muito fortes deste texto. Primeira expressão, cuidado com a família, aquele que não cuida dos seus, que está no texto. Três expressões que nós tiramos aqui do texto muito fortes. Aquele que não cuida dos seus, aquele que tem negado a fé e o tornar-se um descrente, ou ser pior que um descrente. São três expressões neste versículo que eu acho muito profundas e que devem ser motivo da nossa reflexão. Aqui, quando ele está a dizer cuidado com a família, e nesta relação da fé com a família, eu gostaria de vos dizer isto. E este cuidado, às vezes, ele é mal interpretado. Porquê? Porque certamente alguém aí poderá estar a pensar assim, mas eu cuido da minha família. Eu tenho 2 trabalhos, eu coloco dinheiro em casa todos os dias, todos os meses, ou o que seja, e eu sou um verdadeiro provedor. Amém. Só que, irmãos, o cuidado vai muito além do prover financeiramente. O cuidado aqui que Paulo está a chamar em termos de princípio geral é um cuidado de instrução na palavra, de segurança, de demonstração de amor, de demonstração de carinho, de atenção aos filhos, de presença desse membro da família e não apenas um cuidado de, olha, toma o dinheiro, está aqui o meu salário e agora eu vou para a minha vida. E no próximo mês acontece a mesma coisa. Não é isso. E este cuidado é algo muito além. E nós temos que entender isso. Nós percebemos que quando a família ela vive de uma forma correta, segundo a palavra, ela é bênção. Ela atrai a bênção de Deus sobre a família. Da mesma forma, quando ela vive de uma maneira
devassa, quando ela vive em conflito, em dissensões, é a maldição que está sobre a família. É a maldição. Nós vemos tantas famílias e, infelizmente, cada vez mais nós vemos famílias cristãs, irmãos, cristãs, onde o divórcio é cada vez mais alto, onde as ofensas chegam a ser piores que nos descrentes. Porquê? Porque falta este princípio da fé. Ora, se a fé da família é fraca, como é que vai ser a família? Fraca. Não tem como, irmãos. Então, quando nós alertamos regularmente neste sentido, irmãos, cuidado com aquilo que vocês leem, cuidado com o tempo ou o pouco tempo que vocês dedicam à palavra, em família, em conjunto, instruindo-se. Cuidado com a mesa, que a mesa seja o momento da vossa comunhão entre todos. Ministrem-se uns aos outros. Criem um ambiente de adoração em casa. Nós não estamos a dizer por dizer, nós estamos a dizer por causa disto, porque há uma relação muito forte entre fé, a fé que tu professas e a tua família. Há uma relação, há uma conexão. E por isso aqui este versículo diz assim: aquele que não cuida da sua família. Cuidar da sua família, ela é a tua missão. Cuidar da família tem que ser, eu tenho que estar na minha família, olhar para a minha família e perceber, diagnosticar quais são as necessidades da minha família. Que seguramente são muito além das necessidades financeiras. O que é que a minha família precisa em termos de aconselhamento bíblico, de palavra, de oração, de amor meu, de demonstrações minhas? Os meus filhos, o quanto é que precisam de mim, de um abraço, de palavras de carinho? O que é que eu tenho que mudar em mim que estão a ofender a família, que está a atacar a minha própria família, a minha própria missão? Isso é cuidar da família. E é válido para o pai, para a mãe, para o filho, para todos. Para todos. Amém? Essa é a primeira expressão muito forte. Nós vemos que a bênção, na palavra de Deus, está clara esta situação da bênção da família. Quando, por exemplo, em Êxodo 20:12 diz assim: honra pai e mãe, olha só o conceito familiar aqui envolvido. Honra pai e mãe e a fim de que tenhas uma vida longa sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra pai e mãe, a fim de que tenhas uma vida longa sobre a terra, que o Senhor Deus te dá. Esta vida longa, ela pressupõe uma qualidade de vida. Ele não está só a falar em quantitativo, dias acrescentados à tua vida. Eu não vou honrar o meu pai e a minha mãe para ter muitos dias de vida. Não, ele está a falar muitos dias de vida para que seja longa e em qualidade, porque Deus funciona assim. Então tu percebes que quando eu honro, quando eu atento para a família, para cuidar da família, para honrar a família, para ser esse missionário dentro da minha casa, para fazer da minha família a minha missão, eu atraio a bênção de Deus sobre a família. Deus se satisfaz, Deus se alegra nisso. Porquê? Porque foi criação dele. Foi para isso que ele criou a família. Então, se tu entras no propósito, no plano primário, no objetivo primário de agradar a Deus através da família, a bênção está sobre a tua família. Mas também acontece a maldição. Também acontece a maldição pela família. Se a família ela é descompensada, se a família ela vive em discussões, se a família ela vive em ofensas contínuas dentro de casa, os filhos crescem nesse ambiente de discussão, de murmuração, de comparação, de negativismo. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o desagrado de Deus também se manifesta dessa maneira. Porque são pessoas, se há um que esteja na família crente, ele tem essa obrigação. Ele é um missionário dentro da própria casa. Amém? E o texto de Malaquias diz-nos isso. O texto de Malaquias é muito forte. O texto de Malaquias 2:13 diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, porque Ele não olha mais para a tua oferta, nem a aceitará com prazer da tua mão. Todavia perguntais, porquê? Porquê?
Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a tua mulher da tua mocidade, para a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ouçam a profundidade deste texto. Ele está a falar do povo se chegar a Deus e dizer: Senhor, está aqui a minha oferta, estão aqui as minhas orações, está aqui a minha adoração a ti. E Deus diz assim: não, eu recuso isso, porque eu tenho visto o que se passa na tua casa. Eu tenho visto a forma como tu tratas a tua esposa. Esposa, eu tenho visto como tu tratas o teu marido. Filhos, eu tenho visto como tu tratas os teus pais. Então, há uma relação muito direta entre a bênção e a maldição. Entenda-se aqui maldição como maldição de confusão, de discussões, de falta de propósito, de vazio na família, quando a família não cumpre este projeto de Deus. Amém? E a terceira e a segunda expressão que nós temos aqui, a primeira é esta, cuidar dos seus, e a segunda expressão muito forte que aparece aqui neste versículo é negar a fé. Eu acho isto, eu não sei se vocês acham isto, mas eu acho isto realmente muito forte. Ele está a dizer que qualquer um de nós aqui que trata mal a tua família, tu negaste a fé. Ponto. Ah, pastor, mas eu oro todos os dias. Pastor, mas eu sei a Bíblia de capa a capa. Eu decorei o Salmo 119. Amém, irmão, bom para ti. Mas tu negaste a fé. Tu tens negado a fé. E tu tens negado a fé porquê? Porque tu tratas mal a tua família. Porque tu não és testemunho de fé dentro da tua casa. Porque Jesus disse: ide e sede minhas testemunhas. E se nós somos testemunhas, nós temos que dominar a nossa língua, nós temos que dominar as nossas atitudes, nós temos que ser transformados em Deus, nós temos que refletir a imagem de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E isso é o que o apóstolo Paulo chama de negar a fé. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, aquele que conhece a verdade e não a faz e não a pratica, tem negado a fé. Essa é a segunda expressão forte. A terceira forte é que ele torna-se pior do que um descrente. Sabem o que é que Paulo está aqui a dizer? O que é tornar-se pior que um descrente? E ele está a dizer: alô, igreja, até um descrente, um incrédulo, traz consigo, aprende do mundo, da natureza, como cuidar da família. Como é que nós, na igreja, conhecendo a palavra, as instruções de Deus, nós tratamos mal a nossa própria família? Então Paulo está a dizer, essa pessoa que faz isso sendo crente, ela negou a fé, aquela pessoa que não cuida, ela negou a fé e ela torna-se pior do que o incrédulo. Porque pelo menos o incrédulo não sabe o que é que diz a palavra. Concordam comigo? O incrédulo não sabe. Mas ele está a dizer que o incrédulo, ele até pelo mundo, por aquilo que a natureza, por aquilo que alguém lhe disse, por aprendizagem cultural, o incrédulo até aprende a cuidar da família. Há aqueles que o fazem. E por isso é que nós, mais uma vez, vamos encontrar expressões no mundo acerca da igreja que dizem assim: não, pastor, os meus pais, que não são crentes, dão-se muito melhor do que algumas pessoas que estão na igreja que são crentes. Eu concordo. Eu concordo. Não estamos a falar de salvação, amém? Estamos a falar do trato. E eu concordo. O que é que essa pessoa me está a dizer? Os meus pais, ou o meu irmão que está casado, ou o que seja, tem mais testemunho, dá mais testemunho do que algumas pessoas que estão na igreja, que conhecedoras que são da verdade, supostamente, não a põem em prática. Não mudam. Primeiro está o seu orgulho, primeiro está a sua razão, primeiro está o ataque, a ofensa. E isto é um alerta muito, muito forte do apóstolo Paulo para a nossa vida. Todos nós temos uma família de alguma forma. Todos nós temos um campo missionário. Todos nós temos uma missão. Amém? Como é que eu posso pôr em prática? Como é que eu posso atingir esta minha família como minha missão? 3 aspectos muito práticos. 3 aspectos muito, muito práticos. Primeiro, vive a tua família como se fosse a tua missão.
Irmão, a tua família é a tua missão. A tua missão nesta terra, deixa-me dizer-te isto. Podes concordar ou não comigo. Mas a tua missão nesta terra não é ganhar dinheiro, não é tirares um curso, não é comprares uma casa, não é teres o melhor carro ou um carro, o que seja. Não é nada que seja material. Nada. Isso é bom? É. Mas não é o primeiro. Não é a prioridade. A tua prioridade é a tua família. Faz da tua família a tua missão. Acredita em mim. Faz da tua família a tua missão. E tu verás a tua esposa a ser transformada, o teu marido a ser transformado. Ah, pastor, mas o meu marido não é crente. Ganha pelo silêncio e pelo teu testemunho. É isso que diz o apóstolo Paulo. Está na Bíblia. Amém? Mas pastor, a minha esposa, ela é muito irada. Ela é tipo crente bomba, eu encosto, ela explode. Irmão, ama a tua esposa, independentemente das reações dela. Pastor, mas posso fazer isso? Deves fazer isso. Porquê? Porque o amor que tu demonstras à tua esposa, ele é comparativo ao amor de Cristo pela igreja. É um amor sacrificial. Olha só, amar a esposa é sacrifício. Estou a brincar. É um amor sacrificial. Quer dizer que muitas vezes tu vais ter que engolir, quer dizer que muitas vezes tu vais ter que ficar calado, abrir mão da tua razão, do teu orgulho e dizes, ok, Senhor, eu estou a orar pouco, eu tenho que orar mais. Mas tu vais vendo através desse testemunho cristão, de missionário dentro da tua casa, com a tua esposa, tu vais vendo o comportamento dela a ser transformado. Amém? Os teus filhos igual, que os teus filhos vejam, os teus filhos possam ver, meu irmão, os teus filhos possam ver o ambiente que tu crias em casa. Irmãos, o que é que nós esperamos quando os filhos veem os pais a discutirem e a ofenderem-se? O que é que nós esperamos que eles cresçam em quê? Com que bases? Com que princípios? Os filhos crescem e formam a sua personalidade por imitação. É por imitação. A psicologia é clara em relação a isto. É por imitação. Numa determinada faixa de idade é por imitação que eles fazem. Então é importante que nós entendamos isso. A minha família, que ela seja a minha missão. Tudo o resto são adereços. Trabalhar, ter boas condições. Amém. Faz isso. Dedicar-me. Faz isso. Tudo isso é ótimo. Mas, em primeiro lugar, é a tua família, é o teu campo missionário. Irmãos, uma vez ouvi uma história, acho que até já contei aqui, de uma missionária que largou a família toda porque Deus lhe disse. Deus lhe disse que era para ela ir para a África. E ela, o marido era incrédulo, os filhos eram aqueles, tanto estavam na igreja como estavam no mundo, e essa missionária ou teve uma pseudovisão, ou teve alguma coisa que largou tudo e foi para a África. Largou a família. Irmãos, eu faço-vos uma pergunta. Foi Deus que falou? Irmãos, nós temos às vezes, e a família ficou descompensada. O marido teve de se desembrulhar em 2 ou 3 para poder fazer comida para os filhos, para poder sustentar a casa, porque a mulher teve um devaneio e foi. Irmãos, bastava ler esta palavra. Ok? Então nós temos que estar conscientes daquilo que é realmente a nossa prioridade, daquilo que agrada o coração de Deus. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Amém? Muitas vezes nós vemos pessoas que nesta relação da fé com a família, por exemplo, elas, principalmente algumas mulheres, né, têm uma tendência, são mais sensitivas, então muitas vezes lançam palavras proféticas para toda a gente. Isso tenho muita dificuldade em entender e aceitar isso. Porque lançam palavras proféticas para toda a gente, mas depois em casa tu vês o comportamento dela com o marido e é terrível. Eu digo-vos uma coisa, Deus falará através de uma pessoa assim. Deus não se contradiz nas suas instruções. Amém? Então a primeira coisa, a primeira forma de viver para tu alcançares uma família como tua missão é vive a tua família como a tua maior missão nesta terra. A segunda coisa, vive no
espírito. Eita, viva no espírito. É o texto de Gálatas 5,16, diz: portanto, vos afirmo, diz o apóstolo Paulo, vivei no espírito e de alguma forma satisfizereis, ai meu Deus, os desejos da carne, é o cansaço. Não satisfaçais os desejos da carne, é isso. Portanto, vos afirmo, vivei no espírito e de alguma forma satisfaçais os desejos da carne. A família, irmãos, é o lugar onde realmente os frutos do espírito crescem. Ok? Irmãos, todos aqui de certeza já tivemos alguma discussão na família. Ou sou só eu? Amém. Irmãos, deixem-vos dizer uma coisa. Em nenhuma delas, eu vos garanto, foi porque esteve o fruto do espírito. Sim ou não? O fruto da carne esteve no seu auge nesse momento. Dissensão, discussão, ofensa, mentira. Está lá tudo. Mas, porém, se nós vivermos no Espírito, como é que nós alcançamos esta família como minha missão? Vive no Espírito. Que todo o teu esforço, que toda a tua paixão, todos os teus recursos sejam direcionados para isso. Se eu quero ver a minha família transformada, eu tenho que viver no Espírito. Primeira coisa, vem-te um pensamento errado, vem-te uma vontade de discussão, vem-te uma vontade de dizer eu tenho razão. Pensa nisso, eu estou a obedecer ao Espírito ou estou a obedecer à carne? Porque se vais pela carne, a discussão vai ser séria. Mas se tu vais pelo Espírito, é esse campo missionário que é a tua família, onde os frutos do Espírito vão florescer. Não tem como. É esse lugar. É lá, olha, é lá que o teu domínio próprio é provado. Sim ou não? É lá que a tua paciência é provada. Sim ou não? É lá que o teu amor é provado. É lá que a tua longanimidade é provada. Sim ou não? É na família. É esse lugar. Gente, glória a Deus pela família. É esse lugar onde eu posso desenvolver, praticar, treinar os frutos do Espírito. E então aí eu saio cheio de power. Eu treinei em casa. Não é fazer da esposa ao saco, não? Nem vice-versa. Mas treinamos em casa. Com os filhos, né? Quando há uma resposta torta, quando é... E a gente, fruto do Espírito, fruto do Espírito, fruto do Espírito. Amém? Irmãos, não tem como. E quando tu praticas estes frutos do Espírito, tu vives cheios do Espírito. Então eu vou dizer aqui uma coisa, irmãos. Marido, queres ser cheio do Espírito? Ama a tua esposa. Marido, tu queres ser cheio do Espírito? Ama a tua esposa. Esposa, tu queres ser cheia do Espírito? Respeita o teu marido. Filhos, vocês querem ser cheios do Espírito? Obedeçam aos vossos pais. Pais, querem ter uma família cheia do Espírito? Não leveis a ira aos vossos filhos. Está lá. Isso é ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito, irmãos, não é vir à igreja, rodopiar, saltar, cair no chão, chorar, dizer glória a Deus quando o pregador ainda nem começou a falar. Amém. Isso é ótimo, é excelente. Mas tem que ser, é um conjunto de coisas que faça sentido. Eu tenho que ser na igreja aquele que sou em casa. E aquele que sou em casa, eu sou na igreja. Não há máscaras. Apenas para o Covid. Amém? Aí tu és cheio do Espírito. Mas pastor, eu oro tanto para o Senhor me encher e eu canto tanto para o Senhor me encher do Espírito e parece que nada acontece. Olha como é que tu tratas a tua esposa. Olha o vocabulário que está na tua boca. Filhos, olhem a forma que tratam os vossos pais. Então, agora imagina o que é que acontece quando cada elemento ele caminha cheio do Espírito na sua família. O que é que vocês acham que acontece com essa família? Ela marca a diferença. A terceira coisa e última, para terminar. Vive para servir a família. Então a primeira nós vimos, vive a tua família como a tua maior missão nesta terra. A segunda, vive no Espírito. E a terceira, vive para servir a família.
Sabem? Aquele que não sabe servir, ele não serve para servir a família. Não serve para viver em família. Se a pessoa não sabe servir, se ela não tem esse desejo de servir, ela nem devia nem casar. Porque casamento é serviço. Eu sirvo a minha esposa, ela serve-me a mim, eu sirvo os meus filhos, eles servem-me a mim. E quando nós damos conta, há um fluxo de serviço dentro da própria família. Ninguém está ali à espera de ser servido, porque trabalho muito lá fora, porque trabalho 20 horas por dia, então eu chego a casa e eu tenho que ser servido. Não existe isso. Isso não existe numa família cristã. E se existe, tem que mudar esse conceito. Essa visão de família tem que mudar. A minha casa, a minha família é o meu local de serviço. Eu vivo e eu casei e eu constituí uma família para servir. Foi isso que Jesus nos veio ensinar. Jesus no seu ministério serviu e foi servido. Serviu e foi servido. É um fluxo contínuo que não para. Então, quando nós olhamos para a família neste sentido, nós percebemos: eu tenho que aprender a servir. Ainda que eu esteja cansado, eu não posso deixar a minha esposa a trabalhar sozinha. Eu não posso deixar os meus filhos sem o apoio escolar que eu posso lhe dar. Eu não posso justificar não ministrar um texto a eles porque estou cansado. Não posso fazer isso. Eu não posso justificar com é o meu tempo, porque então, irmãos, mais valia então não casar. Mais valia então não constituir família, porque tu não estavas preparado para constituir família. Se a pessoa vai para a família apenas para ela se sentir bem, para ela satisfazer os seus desejos, algo está errado na visão de família. Família é serviço. E aquele que não sabe servir, não serve para viver em família. Amém? Amém? Que tu e eu, a tua família e a minha, possamos dizer aquilo que Josué disse. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, meu irmão, que realmente a nossa família seja a nossa missão. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostava que não te distraísses agora e que tu possas pensar nas mesmas perguntas que eu comecei esta mensagem. Marido, tens cuidado da tua esposa. Agora que tu entendeste o que é o significado de cuidar, agora que tu entendeste qual é o significado de negar a fé, agora que tu entendeste qual é o significado de ser pior que o incrédulo, eu volto a fazer as mesmas perguntas do início. Marido, tens cuidado da tua esposa? Esposa, tens cuidado do teu marido? Pais, têm cuidado dos vossos filhos, instruindo-os na palavra, sendo pacientes, não os levando à ira. Filhos, têm cuidado dos vossos pais, sendo obedientes, ajudadores, auxiliadores, compreensivos, amorosos, dedicados. Muitas vezes na própria família, meus irmãos, nós esperamos devolver ações e atitudes em função do outro. Se a minha esposa me trata bem, então eu trato bem a minha esposa. Se os meus filhos são compreensivos e amorosos, então eu vou tratá-los bem. Caso contrário, eu vou ser ofensivo, vou ser rude com eles. Não está certo, não é isso que a palavra fala. Em primeiro lugar, a minha ação na família, enquanto missionário, é que eu trago uma boa nova. É a boa nova do Evangelho. Eu trago Jesus Cristo para o seio da minha família. Se eu sou realmente crente, se eu nasci de novo, eu carrego uma bandeira, eu carrego uma missão, eu carrego uma boa nova. E isso é independente da reação do outro.
Paga o mal com o bem. Se a tua esposa é rude contigo, ama. Dá-lhe palavras de carinho, porque isso agrada ao Senhor. Esposa, que olhar é que tu tens sobre o teu marido? Tu que ainda não estás casada, o que é que tu esperas do teu marido? Estás a orar porquê do teu marido? Com que características? Que família é que nós queremos construir, irmãos? No dia da tua morte, o que é que tu, marido ou esposa, gostarias que os teus filhos falassem de ti? Que te aproximaram ou te afastaram mais de Deus com os seus comportamentos? É isso que nós temos que pensar, irmãos. Que descendência é que nós vamos deixar? Que legado é que nós vamos deixar? Eu não quero deixar filhos ricos. Eu não quero deixar filhos bem financeiramente. Se Deus o permitir, amém. Mas a minha maior preocupação, e da minha esposa, e creio de muitas famílias aqui, é que eles fiquem firmes na fé. Porque eu vou morrer, mas Cristo vai continuar a existir sempre, eternamente. Qual é o legado que tu queres deixar? Que sementes é que tu estás a deixar hoje na tua família? Que palavras é que estão a ser lançadas dentro da tua família? Que palavras têm sido semeadas? Se tu semeias ofensa, se semeias na carne, tu vais colher na carne. Se tu semeias no Espírito, tu vais colher no Espírito. Aleluia! Então sonda o teu coração neste momento. Decide hoje mudar. Decide hoje mudar. Sai daqui determinado a mudar, a seres esse missionário dentro da tua casa. Tu carregas essa missão, tu carregas essa bandeira do Evangelho. A tua maior missão, o teu maior ministério é a tua família. No nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós oramos, levantamos a nossa voz, Senhor. E te pedimos, Senhor, que a tua palavra ela seja gravada em nossos corações, Senhor. Levanta aqui famílias totalmente saudáveis, Senhor. Homens e mulheres, maridos e esposas, filhos e filhas, comprometidos com a tua palavra, Senhor. Missionários dentro da sua própria casa, Senhor. Que realmente, Pai, a nossa família, criada e gerada por Ti, Senhor, ela seja a nossa missão, Senhor, a nossa maior missão nesta terra. Que assim seja, Pai, no nome de Jesus. Tu possas abençoar cada um, possas abençoar aqueles que estão doentes, Senhor. Aqueles que neste momento passam alguma tempestade, alguma dificuldade, alguma crise. Envolve-os com o teu amor, Senhor. Faz um milagre em suas vidas. E que seja feita a tua vontade, hoje e sempre. E o teu nome, seja glorificado também através das nossas famílias. No nome de Jesus nós oramos. Amém.